lembrei de uma coisa, sabe, de um desenho que eu sempre assisti quando era criança. Hoje nem assisto mais tanto, não há tanto tempo assim para assistir tanto desenho, mas é um desenho que eu gostava muito e fez a Sara assistir esse desenho junto comigo, que ela também não tinha visto. Alguns talvez nem vão gostar quando eu falar aqui o nome, mas era o Naruto. E eu gostei muito desse desenho, Naruto, porque ele apresentava a história de um menino que ele tinha muitos sonhos. E o sonho do Naruto em todo o anime, em toda a série lá, era que ele fosse um grande Hokage. Ele sonhava que ele seria o Hokage. O Hokage, né, no desenho, era o líder, como se fosse o presidente daquela nação. Ele falava, eu serei, este é o meu desejo, esse é o meu sonho, e eu vou me tornar o Hokage. E o desenho vai ensinar, vai mostrar que acontece tantas coisas com Naruto, mostrando que ele não tinha capacidade, que ele não era capaz, mas ele continua no seu sonho. Ele ouve muita gente zombar dele, dizendo, Naruto, você não vai chegar lá, você não consegue. Ele diz, esse é o meu sonho. E ele se prepara, ele se capacita, né? Ele vai treinando, ele vai subindo todas as etapas ali de um ninja, como ele era, até que por fim ele se torna um Hokage. E no desenho, muitos outros lá queriam apenas o poder. E muitos outros saem da mesma aldeia que ele era e se tornam inimigos dele por causa do poder. Mas o Naruto, ele queria se tornar o Hokage porque ele amava aquele país, ele amava aquela tribo que ele vivia, a aldeia, ele queria protegê-los com toda a sua força. E é bem assim que eu imagino que o apóstolo Paulo, ele pensava quando ele escreveu a carta a Timóteo. Paulo, ele tem o interesse em escrever a Timóteo para ensinar acerca dos falsos mestres, por exemplo. Ele queria ensinar acerca daqueles que buscavam poder, prestígio na igreja, no meio da comunidade, e não queriam simplesmente ser líder por amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo já havia ensinado a igreja de Éfeso na carta aos Efésios, alguns anos antes, sobre algumas coisas que estavam de errado, principalmente nos ensinos da palavra de Deus. Mas agora o apóstolo Paulo, ele volta e escreve exatamente a Timóteo. E a carta de Timóteo, a Timóteo, ela tem algo peculiar a nós, porque a primeira carta, a segunda carta e também a de Filemão, elas são cartas pessoais de Paulo, que ele escreve a pessoas, indivíduos, diferente das outras que ele escreve à comunidade inteira. E Paulo tem o objetivo, no início, de tratar esses assuntos. Você vai perceber que no início da carta ele vai alertando a Timóteo acerca dos falsos ensinos. Naquele período havia uma grande crescente do gnosticismo. E o gnosticismo era uma crença muito comum nos povos, né, durante a igreja primitiva. Então, diversas cartas, do apóstolo Paulo principalmente, como Filipenses, Colossenses, Timóteo, vai tratar acerca do gnosticismo, que era a busca do conhecimento. A palavra grega gnosis, ela vai dizer conhecimento, e eles buscavam um conhecimento que não era na Escritura. Acreditavam estes homens que eles alcançariam a salvação através da plenitude da alma, da perfeição do seu ser. Eles até achavam simplistas demais aqueles cristãos que aprendiam com Paulo ou com Timóteo acerca da Escritura. Porque Paulo vinha talvez com uma solução bíblica para os problemas, e eles achavam, nossa, é muito simplista, é muito simples, porque o homem não teria condições de achar essa solução. Então, nós precisamos buscar através do conhecimento, de alguma forma. E essas crenças foram trazendo problemas no início na igreja primitiva. Então, Paulo, ele vai trazendo essas orientações a Timóteo, para que Timóteo, um jovem ainda, como ele vai alertar no capítulo 4 a Timóteo, jovem Timóteo, para que ele esteja preparado contra os falsos ensinos. Então, Timóteo, ele vai ouvindo na carta, logo no início, no seu capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, acerca desses assuntos, os objetivos dele, e Paulo vai alertar e dizer que ele já foi antes um perseguidor da igreja, e ele foi transformado por Deus pela palavra. Ele até menciona o fato dele se considerar o principal dos pecadores, e Paulo vai alertando algumas questões importantes. No capítulo 2, ele vai dizer a questão sobre a adoração e sobre a conduta de uma mulher cristã, até que o apóstolo Paulo chegue no capítulo 3. E no capítulo 3, no versículo de número 15, ele vai explicar o objetivo desta carta. Vamos ler o versículo 15 do capítulo de número 3, para que os irmãos entendam o que eu quero dizer. Ele diz assim: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
coluna e fundamento da verdade. Este versículo, ele é todo o objetivo, ao resumo do que Paulo queria dizer para Timóteo. E ele vai dizendo isso por causa das coisas que ele diz antes. Porque no versículo 14 ele diz: escrevo estas coisas a você. Essas coisas quais? Aquilo que ele havia dito e que ele iria dizer também. Mas principalmente as questões do capítulo 3, dos versículos 1 e diante. Que nós lemos que Paulo ele vai dizendo para Timóteo que fiel é esta palavra, dando ênfase à palavra de Deus. Ele vai dizendo que se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. A palavra grega para deseja ou aspira, do grego é oregomai, que quer dizer esticar-se, a fim de tocar algo ou agarrar, alcançar ou desejar algo. É a mesma palavra que Paulo utilizou no capítulo 6, quando ele cita que, porque o amor ao dinheiro, e quando ele vai dizer que a cobiça ao dinheiro, Paulo também utiliza essa palavra da cobiça. A ideia de Paulo que esse desejo deveria ser como uma cobiça, desejar, de fato, o episcopado, que é a palavra também, né, que Paulo vai utilizar aqui, queria dizer supervisor ou dirigentes de uma igreja cristã. Seria como a função dos presbíteros hoje. Aí Paulo vai continuar dizendo, excelente obra almeja. Almejar aqui é gerar em torno de algo. Seria ficar próximo daquilo ali, querer estar junto. E Paulo ele começa dizendo que essa é uma situação muito importante, deveria desejar, excelente obra deseja. Porém, quando ele começa a dizer sobre isso, não basta simplesmente desejar. Porque Calvino ele comenta que o desejo realmente alguns homens buscavam e queriam. Calvino ele comenta que, mas nem todos talvez conseguiriam ser. E Calvino ele comenta que o homem não deveria ficar triste com isso. Porque se ele deseja tanto o episcopado, e se ele não for vocacionado para isso, e ele vê outra pessoa se levantar no lugar dele, deveria ficar feliz. Porque Deus levantou e usou aquele homem naquele momento ali. Mas se esse não é o sentimento desse homem, é um grande sinal de sua reprovação nele mesmo. Ele sabendo que se esse desejo produz nele, esse sentimento, é porque ele não está tendo o desejo genuíno de servir, mas de buscar poder. Por isso que John Stott ele vai dizer que o poder, ele é tão destrutível como o álcool e a droga. Ele faz um mal terrível ao ser humano. E por isso, muitos homens buscam poder, influência, fama, para poder fazer aquilo que talvez ele deseja e mostrar superioridade a outros. Mas não era assim no período do apóstolo Paulo a Timóteo, porque não havia nenhum privilégio, talvez assim, humano aos homens, querer liderar a igreja, porque eles não iriam enriquecer, eles não iriam ganhar fama e popularidade, porque havia perseguição. A igreja era perseguida. Muitas vezes eles teriam que ficar confinados, fugindo. Somente homens que amariam o evangelho buscariam de fato esse desejo de querer servir a igreja de Deus e pregar o evangelho vivo e eficaz. Então o apóstolo Paulo ele vai colocar qualidades, ou melhor, aquilo que seria necessário que o homem tivesse, atributos, para que ele pudesse seguir esse caminho. Paulo vai dizer que é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Sobre isso, John MacArthur ele vai dizer que Deus ele coloca algo muito difícil para a igreja, muito difícil para os homens, porque Deus quer algo muito bom. Deus ele não quer que qualquer um venha e faça, mas ele quer que aquele que busque isso seja irrepreensível. Irrepreensível aqui não no sentido de o homem não ter defeito algum, porque isso não vai acontecer. Somos falhos, somos pecadores. Nós entendemos isso muito bem. Mas a ideia aqui de Paulo é que ele não dê nenhuma fama ruim e que não envergonhe, que ele tenha um bom testemunho, de forma que ninguém venha criticá-lo, falá-lo, para que ele não venha queimar ou manchar a imagem da igreja. O apóstolo Paulo também vai dizendo que deve ser esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Interessante essa parte de apto para ensinar, que Calvino ele se aprofunda muito bem nesse assunto. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, não basta ter aprendizado profundo, se não for acompanhado de talento para ensinar. Calvino também diz que há muitos que seja por sua fala é defeituosa,
ou porque não têm boas habilidades mentais, ou porque não empregam aquela linguagem familiar que é adaptada ao povo comum. Mantêm em suas próprias mentes o conhecimento que possuem. Está dizendo que existem alguns homens que têm conhecimento, mas não conseguem falar porque não têm habilidades. Ele fala assim: tais pessoas, como diz a frase, devem cantar para si mesmas e para as musas. Aqueles que têm a responsabilidade de governar o povo devem ser qualificados para ensinar. E aqui ele não exige loquacidade de língua, pois vemos muitas pessoas cuja fala fluente não é adequada para a edificação. Mas ele recomenda a sabedoria em aplicar a palavra de Deus judiciosamente para o benefício do povo. Fecha aspas, Calvino disse. Então ele não está dizendo aqui que o cara tem que ser bom na retórica. Até Paulo ele fala isso na primeira carta aos Coríntios, que ele não usou de sabedoria humana para poder falar com eles, mas ele pregou o evangelho. Paulo não usou das filosofias, nem da retórica dos filósofos para poder pregar, mas ele usou a pregação do evangelho para ensiná-los. O que Paulo está dizendo aqui é que o homem de Deus deve saber ensinar. Ele não pode simplesmente dizer: eu aprendi, eu compreendi a mensagem do evangelho, mas se ele não conseguir ensinar, também seria um ponto a observar. E deve saber ensinar, para que ele consiga ensinar a igreja. É o que está acontecendo aqui com Paulo e com Timóteo. E continuando, Paulo ele vai dizendo no versículo 4, ou melhor, ainda no versículo 3, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial. Veja, ele faz uma oposição. Não dado ao vinho, porque com vinho ele poderia ser violento, mas ele vai dizer, porém, ao contrário, cordial, inimigo de conflitos. Ao invés de brigas e contendas, ele é aquele que separa e traz a paz ao meio. Ele é uma pessoa que apazigua. Inimigo de conflitos, não avarento. Essas características aqui nós entendemos muito bem. É bem fácil, né? Os irmãos compreendem muito bem essas. Não tem alguma dificuldade. Eu acho que até uma criança, ao ler, ela consegue compreender o que Paulo quer dizer aqui sobre o que o homem deve ou não possuir. Pois ele vai chegar no versículo 4 dizer, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. No versículo 5 ele diz, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aqui eu chego ao momento em que o apóstolo Paulo ele vai dizer bem claro, olha, ele pode compreender e fazer tudo isso aqui, ter todas as qualidades, mas no versículo 5 ele diz uma que desqualifica todas as demais. Não governar a própria casa. Fazia como o nosso reverendo Guilherme Breves, eu quero pregar ancorado ao tema e as consequências de uma má liderança no lar. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele vai apresentando que aquele que não governa bem a própria casa, ele não é apto a governar ou a liderar na igreja de Deus. Alguém vai dizer assim, então, mas eu cumpro todos os requisitos, eu sou irrepreensível, faço isso, tudo que Paulo disse aqui anteriormente. Mas se nesse aqui ele faltou, ele vai desqualificar todos os demais. Sobre isso, John MacArthur também comenta o seguinte, aqui também Paulo está deixando claro que não é uma função da mulher governar a igreja, porque a mulher não governaria a casa. Porque Paulo deixou bem claro que quem governa a casa é o marido. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa, o cabeça do lar. Isso está lá em Efésios 5. Desta forma, nós compreendemos que um requisito tão importante, porém tanto negligenciado, ao governo do lar. E a primeira consequência negativa é que ele não é apto para governar a igreja sofre. A igreja passará problemas. Quando nós vemos homens que não governam bem a própria casa. Alguém vai dizer assim, então essa mensagem aqui é só para presbíteros ou pastores. Não, não é, irmãos. Porque, observe bem, o fato da Bíblia dizer que essa mensagem são os bispos, aos presbíteros, o fato de ser irrepreensível, governar bem a própria casa, está direcionado a bispo, a presbíteros. Ela diz então que os demais podem fazer tudo ao contrário, que está dizendo aqui? Ela diz, olha, só esse aqui tem que cumprir isso, os outros não. Ela não diz isso.
ela apenas especifica que ele quer, com mais prioridade, esses líderes, aqueles que exercem uma liderança, devem ser muito mais preparados a isso. Mas não exclui que todos os demais devem cumprir o texto bíblico. Todos os demais. Em poucas palavras, o que Paulo está dizendo aqui é o que ele disse em Gálatas capítulo 5, a respeito do fruto do Espírito. Aquele que deve liderar deve ter o fruto do Espírito. E não viver as obras da carne. O que ele queria era um homem transformado, um homem que vivesse para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto negativo seria uma igreja que sofre. A igreja sofre. Quando nós vemos homens que não lideram. Porque se ele não tem o respeito em casa, dos próprios filhos, como é que ele vai conseguir, talvez, cobrar o respeito de uma liderança? Imagina uma criança, sei lá, de 5 anos de idade, 6 anos, que o pai fala, o filho não obedece. E vai ter um pregador dizendo o seguinte, assim, você imagina o pai lá, o pai é um gigante perto do filho de 3 anos de idade. O filho vê o pai lá um gigante, o pai fala assim, o filho obedece. E o filho sai correndo, desrespeita ao pai. O pai não tem uma autoridade com o filho. O filho não vê respeito. Aí esse mesmo homem que ele quer que, dentro da igreja, alguém consiga o respeitar. Alguém consiga ouvir ele, se nem para o filho que convive com ele ou a esposa consegue. Essa é a ideia do apóstolo Paulo, porque ele está dizendo o seguinte, a casa, ela é a primeira igreja. O sacerdócio começa no lar, como o livro do nosso reverendo Guilherme. Sacerdócio do homem, essa é a função, o homem deve ser presente. Ele começa pregando o evangelho em casa, e quando o homem ele não consegue governar a própria casa, os filhos sofrem também. Porque no versículo 4, Paulo diz, e governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Quantos pais não têm respeito dos filhos? Isso dá porque ele não governou bem a própria casa. E não cumpriu os escritos bíblicos. Ele fez tanta coisa. Ele pode ter feito tudo, mas não cumpriu o que a Escritura determina a cumprir. O que os nossos filhos precisam é da mensagem do Evangelho, para que ele tenha respeito por nós. Paulo está dizendo, sob disciplina, com todo respeito, governando a própria casa, e esse é o primeiro ponto que ele coloca. Mas vemos às vezes o contrário. Filhos que não obedecem ao pai. E sabe por que às vezes os filhos não obedecem ao pai? Porque o filho não vê o evangelho no pai. O pai chega dentro de casa, briga com a esposa. Às vezes... Volta aqui. Não ora. Ele não consegue ver um pai, a suficiência da escritura na vida do pai. Ele vê um homem de pecado, um homem iníquo no pai. Aí depois o pai quer que o filho seja crente, que ele venha à igreja, que ele ore, que ele respeite. Mas o pai, o filho, ele olha o pai e vê o exemplo. E sabe o que ele vê? Cristo não foi suficiente para libertar você. Será que ele vai mudar a minha vida? A ideia do apóstolo Paulo é esse padrão de perfeição. Que nós devemos olhar um homem maduro, que consiga viver na minha própria casa. A perfeição aqui no sentido de maturidade, de entendimento claro da Escritura, que ele consiga colocar em prática, ensinar o filho, ensinar a esposa o que deve fazer. Porque os filhos não terão um exemplo claro no comportamento e no caráter do pai. Os filhos vão crescer numa referência de liderança que não é saudável. Quando o pai ele não consegue ensinar a Escritura e ser um homem que governa bem a própria casa. Filhos sofrem da insegurança com o pai que não governa bem a própria casa. Insegurança e inquietação. A ausência de uma liderança amorosa pode gerar insegurança emocional, pois eles sentem a falta de uma estabilidade no lar, de um homem bíblico, que cumpre a Escritura, que diz, filho, eu estou aqui contigo. Vamos estar presente com o pai. O filho, quando ele olha para o pai, ele entende a paternidade de Deus conosco também. Ele vê assim como meu pai cuida de mim, eu sei que Deus cuida da sua igreja. Por isso precisamos de homens que governem bem a própria casa. E por aí vai. Dificuldade na vida espiritual e muito mais. Várias consequências ruins, mas com a ausência de uma boa liderança de um homem no lar, a igreja sofre. O primeiro ponto aqui. A gente disse, os filhos sofrem. Mas tem um outro ponto, uma outra pessoa que sofre muito também. Vocês sabem muito bem que é a esposa. Porque Paulo fala sobre governar e liderar.
E como ele diz, como cuidar da igreja de Deus, que não governa a própria casa, que não sabe governar. E como nós saberemos governar? Qual é o princípio bíblico, então, para governar a própria casa? Paulo ele vai deixar isso bem claro em Colossenses 3 e Efésios 5. Efésios 5, se puder colocar aqui para nós, Efésios 5, para que a gente entenda, Efésios 5, versículo de número 23, para que a gente compreenda o que Paulo está dizendo. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Paulo já havia ensinado a eles esse texto. Então Paulo precisava voltar e repetir o que ele já havia dito. Ele tinha falado isso na carta anterior, porque Efésios é uma carta que ela antecede a carta a Timóteo. Então Paulo está dizendo, olha, o homem tem que governar para casa. Timóteo lembra logo Efésios 5. O que Paulo está dizendo é o seguinte: assim como Cristo governa a igreja, Cristo é o cabeça da igreja, uma mulher sem um marido que governa o próprio lar é uma mulher sem a cabeça. Imagina uma mulher sem cabeça, andando pela rua. É um zumbi, né, Oséias? Vai se perder. Ela pode até andar, dar um passo ou dois, mas uma hora vai morrer, vai cair, vai passar um carro, um acidente, sei lá. A ideia que Paulo está dizendo, assim como Cristo governa a igreja, ele dá as ordens, ele dá a palavra, a igreja cumpre o que Cristo diz. A mulher necessita de um homem que seja presente, pronto, que ensine, que oriente ela, que pregue a palavra. Mas tem sido tão difícil isso acontecer. É tão fácil a gente ver homens presentes lá fora, no trabalho, na rua, o homem grita. Na rua, na verdade, o homem, né, ele é humilde. Às vezes na rua o homem ele tem um temperamento controlado. Quando alguém briga com ele fica calmo, ele ouve. Quando chega em casa, ele conta tudo na esposa. No trabalho ele ouve tudo de ruim, ele aguenta tudo calado e fica quietinho. Não, sim, senhor, não, senhor, não vou perder o emprego, vou ficar ali. Mas quando ele chega em casa, os filhos da mulher sofrem, porque não tem um marido bíblico e às vezes ele grita e desconta tudo no lar. O primeiro a sofrer é a esposa, porque a esposa ela tem a sobrecarga. E a responsabilidade daquilo que o marido deveria fazer e não faz, então acaba quem fazendo a mulher. Você não lembra que foi assim lá no princípio? Quando Eva havia pecado, Adão estava onde naquele momento? Omitindo a sua função. Eva pecou. Paulo deixa isso claro em 1 Timóteo capítulo 2. No capítulo anterior, Paulo fala, Eva pecou. Mas Deus, ele procurou Adão. E conversou com Adão. Adão. E Adão vai dizer, Deus, olha, a mulher que o Senhor me deste. Ele coloca a culpa em Eva. E depois a Eva coloca a culpa na serpente. A gente vê muito isso hoje em dia. Muitas pessoas não têm a capacidade de assumir a culpa do seu pecado e vão buscar soluções. Quando não coloca a culpa na esposa, nos filhos, vão colocar a culpa numa doença, no temperamento, vão colocar a culpa em coisas da vida e cotidianas, porque estava assim, o dia foi assim, estava muito quente, estava muito calor, estava chovendo muito e foi isso, mas não tem a condição íntegra de assumir e dizer, eu falhei e eu pequei. Mas Deus procura o homem na liderança. Para nós, né, que somos militares, nós vemos isso claramente no dia a dia, lá no trabalho. Quando a tropa, o pelotão, o grupo faz alguma coisa errada, chega alguém que tem que cobrar, ele procura o mais antigo do grupo e diz, por que aconteceu isso? Isso e aquilo. Porque o mais antigo deveria, ou deve estar pronto a ensinar o grupo e dizer, olha, façam isso, se eu estiver ausente tem que acontecer isso aqui, deve ser assim, 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 e quando acontece algo de errado, o mais antigo é procurado, e por isso que Deus procura Adão e não procura Eva, porque ele colocou o homem primeiro no jardim do Éden, Deus criou o homem, e deveria ele ser o homem que assumisse o papel e dizer, eu estou aqui, Senhor, ela falhou, mas eu também falhei como homem, não estando presente com ela quando ela deveria ter. Vocês entendem o peso dessa mensagem? Alguns dizem assim, mas por que tem que ser o homem o cabeça? Por que não a mulher? Porque Deus quis assim. Da mesma forma que Deus quis que fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que não fosse tocada, que não comesse dela. Deus poderia dizer assim, olha, não coma da árvore da mangueira, não coma da figueira. Mas Deus escolheu não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da mesma forma, Deus criou Adão primeiro. E Paulo fala, porque primeiro ele criou o homem e não a mulher, e depois a mulher. Mas o homem é responsável e deve o compromisso.
A mulher sofre sobrecarga. Vou dizer aqui uma pesquisa na internet sobre a palavra cansada. Quando você procura a palavra cansada no Google, é uma das palavras mais pesquisadas no Google, e ele é acompanhado da palavra mãe, às vezes, mãe ou mulher. Porque as mulheres estão muito cansadas. Isso se deve ao fato de faltar liderança masculina, faltar homens. A mulher está fazendo aquilo que o homem deve fazer. O homem diz assim, mas ela faz tão bem, ela ensina bem as crianças, ela consegue fazer as coisas legais, mas não interessa. Deus colocou essa ordem a você. Faça. Ajude-a, tire dela a carga, cumpra o seu papel. Se você não consegue cumprir isso, desista então de você servir e querer dizer assim, eu quero liderar alguma outra coisa. Hoje você não serve para liderar nada, não servimos. Devemos então analisar a nossa vida e dizer, Senhor, eu preciso mudar dentro do lar. Porque a primeira referência de liderança é a liderança dentro da própria casa. O que Paulo está dizendo é, queremos ser líder, queremos liderar de verdade, então aprenderemos a liderar dentro de casa. Como homens, como maridos, como pais. Cumprindo o nosso papel. A mulher também sofre confusão e desconforto espiritual, porque se é uma liderança sólida, ela pode sentir-se espiritualmente insegura. Isso é um apoio que esperava na construção da fé e na criação dos filhos. O marido que não ensina a Bíblia, que não ora com ela, que não fala do Evangelho, que não prega o Evangelho. Distanciamento emocional, a falta de cuidado e o amor por parte do marido pode enfraquecer o vínculo emocional, afetando a relação conjugal. Olha quantos sofrimentos podem ocorrer. Querido, nós precisamos, como homens, liderar. Alguém vai dizer assim, então, se alguém pensar assim, então essa mensagem serve para mulheres ou para crianças, para solteiros, serve para todos, porque os homens aprendem como liderar. Os solteiros aprendem como ser quando casar, e já ser como solteiro, um líder, um homem exemplar, que não manche a mensagem do Evangelho com a má conduta. As esposas, como agir com o marido. E as solteiras? A ver muito bem com quem vai casar. Para depois não dizer, eu não sabia que ele era assim. Agora eu descobri que ele é um agressor, que ele é um marido ruim, que é um marido preguiçoso, que é um marido com vários defeitos que a Escritura condena. Até porque não tem defeito que a Bíblia vai aplaudir, né? Defeito nunca é bom. Mas isso também se deve ao fato, e na verdade, por conta disso, alguns vão pensar, entender que é assim que aumenta e surge o tão chamado feminismo. Por causa da ausência de masculinidade, de homens, de líderes. Então as mulheres vão lá e começam a fazer o papel que o homem não está fazendo. É por isso que vemos igrejas onde mulheres fazem tudo. Mulheres pregam, cantam, dirigem cultos, são pastoras. E alguns vão dizer assim, nossa, mas pastorado está errado. A gente sabe que não é bíblico. Mas não tem homem. O homem não quer pregar, o homem não quer ler a Bíblia, o homem não quer orar, não quer ir à igreja, não quer fazer nada. Então a mulher pega e faz. Precisamos assumir o nosso papel e fazer aquilo que Deus colocou para nós fazermos como homens. O apóstolo Paulo, ele estava já naquele período ensinando contra as práticas semelhantes ao do que surge no século XIX e XX, que é chamado de feminismo. Mas já havia acontecido isso lá no início. Ou você não lembra que quando Eva vai até a serpente buscar conhecimento, sem presença de Adão, aquilo que Eva faz, tirando de Adão a responsabilidade, querendo ser semelhante a Deus, não aceitando o seu papel apenas de submissão, de ser adjuntora de Adão, mas querendo ser algo mais, era já uma prática do feminismo. E lá no início, isso já havia acontecido. Mas o apóstolo Paulo está lutando contra isso, e trazendo de novo a clareza, que os homens devem, então, liderar e saber como proceder com a sua casa, para que a igreja não sofra, para que os filhos não sofram, para que a mulher também não sofra. Precisamos, irmãos, voltar a ter esse compromisso com Deus, em pregar o Evangelho, em ministrar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. E assim, eu vou correndo para o final, mas eu quero que... Vamos ler um texto, 2 Coríntios, capítulo número 4, para que possamos entender uma coisa. Como fazer isso? Como seguir dessa maneira? Porque sabemos que não é fácil. Sim, é difícil talvez tudo isso. Mas Paulo ele vai dizendo assim, olha, o padrão é Cristo. Paulo diz, vocês devem olhar para Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja.
O homem é o cabeça da mulher, o padrão é Cristo, sempre olhando então para Cristo. Este é o modelo, essa é a forma que a igreja deve proceder. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 17. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Colossenses, capítulo número 3 também. Versículo de número 1 e 2. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados na mente com Cristo, veja, nasceram de novo, realmente são cristãos de verdade, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. É nesse capítulo aqui que ele começa dizendo assim, ó, sobre isso. Ele vai terminar falando sobre casamento. Na verdade, é sobre servos depois de casamento ainda. Mas a ideia é a seguinte: o que Paulo está ensinando, que eu quero dizer para vocês, concluindo essa mensagem aqui que nós pregamos aqui. Quando Paulo ele começa dizendo que o serviço na igreja, a liderança, o homem irrepreensível, maduro, só pode ocorrer se ele é um homem casado e lidera mesmo para casa. Paulo está dizendo o seguinte: olha, cara, esse cara que lidera a casa, para conseguir fazer isso, ele tem que estar com os pensamentos nas coisas de Deus, do alto. Ele não é líder, ele não quer ser líder por causa da promoção, por causa do dinheiro, da fama, porque está à frente, porque vai ser respeitado, porque ele vai ser bem visto, porque vão achar legal, porque ele vai ter algum benefício em cima disso. Mas porque está preocupado com aquilo que é do alto, com aquilo que é eterno, com a mensagem do Evangelho, com a pregação bíblica, com a salvação, com arrependimento. Com essa ideia. É por isso que eu vi uma frase chocante de um irmão lá no quartel. Ele falou o seguinte: sabe por que muitos ficam perdidos e não sabem o que fazer depois quando, sabe, a vida acaba, né? Ele usou essa palavra que ele utilizou. A vida acaba quando às vezes um filho morre, porque ele sonhou mais o filho do que as coisas do alto. Ele aprofundou mais. Sabe por que às vezes a vida de alguém acaba quando a esposa morre? Porque ele aprofundou mais a esposa do que as coisas do alto. Ele não pregou o evangelho para a esposa. Porque se ele se preocupasse com as coisas do alto de Deus, ele se preocuparia com a salvação dela. O que Paulo diz lá em Efésios 5 é que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. A ideia do texto total aqui, irmãos, para a gente ir indo ao fim, é que a ideia é a seguinte: amar não é dizer tipo, eu te amo e pronto, tudo bem. E também, alguém vai dizer assim, eu morreria pela minha esposa. Falar que morreríamos pela esposa, talvez seja um tanto quanto fácil dizer aqui. Mas vamos aprofundar um pouco mais isso. A ideia que Paulo diz sobre morrer pela esposa não é simplesmente dizer que estaria na frente de um tiro por ela. Mas é o seguinte: ela passa alguma dificuldade que necessita que você abra mão para que ela melhore de vida. Ela precisa que você pare de fazer isso ou aquilo. Existe alguma prática que você faz que ofende ela, que a magoa, que a machuca, e ela precisa que você pare com aquilo ali, porque aquilo faz mal, aquilo machuca tanto. Se você não consegue parar, você não morreria por ela. Se você não luta por parar, você não morreria por ela. O que Paulo está dizendo é: se amamos realmente a nossa esposa, nós pararíamos de fazer aquilo que a ofende todos os dias, aquilo que a machuca tanto. Porque dizer que morreria é um discurso muito fácil e bonito, a gente vê nos filmes. Mas a prática de Paulo é essa. É esse padrão. É esse padrão de liderança que ele quer. É esse padrão bíblico. É por isso que MacArthur fala: a exigência de Deus é muito grande. Ela é impossível para um homem natural. Mas o homem busca a Deus para viver. Então, queridos irmãos, que Deus possa nos capacitar dessa forma. Porque só consegue viver assim, ou fazer talvez semelhante a isso, entendendo este caminho, aquele que prioriza as coisas do alto. Quando a gente chegar em casa e talvez vier a tristeza ou a raiva, ou a vontade de discutir, nós lembraremos: ela é uma mulher de Deus, que precisa apresentar diante de Deus santa, imaculada, pura, lavada pela palavra de Deus. E pregaremos a palavra, oraremos, cantaremos louvores a Deus, cultuaremos a Deus.
Como Calvino diz, no comentário de 1 Timóteo, ele fala que a igreja, ela inicia no lar. A casa, o lar, a família, ela é a demonstração clara da igreja. Então, se o culto no lar ele é ruim, dificilmente terá um culto bom na igreja. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. O culto, né, no lar, no caso da pessoa que adora, não vai estar servindo com sinceridade a Deus. Deus possa nos abençoar. Eu quero orar por você nesta hora, para que Deus possa nos ajudar a vencer e a nos tornar líderes cristãos, maduros, eficazes, que pregue a palavra da verdade, que ensine dentro de casa. Todos seremos líderes em algum momento da vida. A esposa com os filhos, numa situação ocasional, lideraremos. E precisamos estabelecer sempre as diretrizes que provêm da Escritura. Ó Deus, é uma tarefa tão difícil, Senhor. Sabemos que não é nada fácil liderar, cuidar da nossa família, ó Deus, mas que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a sermos, ó Deus, pastores no nosso lar, cuidando, pregando o Evangelho dentro de casa, para nossas mulheres, para nossos filhos, que as nossas mulheres sejam, ó Deus, a cada dia confortadas pela Tua Palavra. Se há algo em nós, ó Deus, que fazemos, que não edifica em nada nossas esposas, que o Senhor nos ensine a parar com isso, a viver em santidade ao Senhor, para a glória do Teu santo nome. Porque o padrão, ó Deus, que Paulo coloca aqui, é Cristo. Então, que nós venhamos sempre olhar a Cristo, as coisas do alto, para que possamos agir da maneira santa e correta, conforme a sua palavra, ó Deus. Ó Deus, porque assim, ó Deus, nós conseguiremos pregar com eficácia o Teu reino. Porque assim nós conseguiremos trabalhar na sua igreja, na sua casa, ó Deus. Pregar o Evangelho, a igreja estará unida, Senhor. Nos ensina a liderar bem. Ó Pai, obrigado por Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.